Quero dar um bom dia a todos que estão nos assistindo nessa bela manhã de domingo, desejoso de que todas as bênçãos celestiais sejam derramadas sobre a sua vida. Quero cumprimentar todos os irmãos da Igreja Batista da Esplanada e todos os outros que estão, telespectadores que estão nos assistindo através das redes sociais. Deus abençoe ricamente a sua vida. Este momento é um momento de aprendizado, é um momento de compartilhar da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, e que você possa estar atento para louvar a Deus e ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Vamos orar nesse início de celebração. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Rei, é soberano, é Criador dos céus e da terra, e nós nos curvamos diante da Tua grandeza. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nesta manhã de louvor, de adoração, de compartilhar da Tua palavra. Fala aos nossos corações, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz. E abençoa todos que estão nos assistindo agora. Derrama bênçãos incontáveis sobre os Teus filhos, e que juntos possamos celebrar com alegria, engrandecer o Teu nome, reconhecer a Tua bondade, as Tuas misericórdias. Visita cada coração, sonda cada coração. Se alguém nesta manhã está passando por alguma dor, alguma luta, alguma desilusão, até mesmo uma depressão, tristeza de alma, entra com alegria, com renovo, com paz, com esperança, e que possamos estar sempre olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor com a sua voz, com a equipe de louvor da Igreja Batista da Esplanada. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te
Vamos estudar hoje mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, que tem o tema a família e a urgência de limites. Está lá o texto em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 8, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Carta de Timóteo, primeira carta, capítulo 5, versículos de 1 a 8, diz assim: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honrem as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Na verdade, a família tem sido atacada com um arsenal pesado. O inimigo, ele é versátil, ele é perigoso e ele não se cansa nunca. A sua tática envolve sedução, envolve engano, e o que é pior, muitos lares estão sucumbindo à fúria do nosso inimigo. E é triste constatar que há muitos lares em desordem, há muita coisa fora do lugar. Infelizmente, temos vivido um tempo em que as famílias estão sofrendo, exatamente porque não estão estabelecendo limites para que haja uma convivência harmoniosa. E este é o tema que nós vamos refletir nesta manhã: a família e a urgência de limites. Família é um lugar de convivência, e convivência o tempo todo. Família é um lugar de alegria, é um lugar de aconchego, é um lugar em que todos estão juntos, com vida em comum, um contato direto, frequente. E para que haja uma vida, uma convivência harmoniosa, é preciso estabelecer regras. E é preciso estabelecer regras que sejam regras claras. É preciso estabelecer regras que tragam equilíbrio na convivência da família, para que a família possa viver tempos de alegria, tempos de prosperidade, tempos de harmonia. E nós desejamos que a nossa família viva harmoniosamente bem. E Deus, ao criar o homem, estabeleceu limites, explicando claramente as regras para o casal. E lá em Gênesis 2, 16 e 17, ele diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ali, no início, no jardim do Éden, com Adão e Eva, Deus já estava estabelecendo limites. E o que é limite? Limite é exatamente as ações que os pais, que os responsáveis ou que demais figuras de autoridade devem informar para a criança, para o adolescente, para o jovem. Limites é até onde deve chegar. E tudo na vida tem limites. Eu e você vivemos em todas as áreas da nossa vida com limites estabelecidos, com regras estabelecidas. E é preciso estar atento, porque desde o nascimento uma criança já tem as suas regras, já tem os seus horários de mamar, já tem os seus horários de dormir.
há necessidade de que seja estabelecido limites, disciplina, que vai ser em benefício da nossa própria vida e das nossas relações em família. Os limites apresentam uma linha demarcatória para um determinado comportamento. Isso é até um ponto que não deve ser ultrapassado. Pais que não apresentam regras, pais que não apresentam limites aos seus filhos, formam um indivíduo antissocial, prejudicando o seu desenvolvimento emocional, social, espiritual. E aí a gente pode perceber uma geração de adolescentes, uma geração de jovens doentes psiquicamente, doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, porque não receberam dos pais limites. O limite é uma linha demarcatória para se manter a harmonia. E esses limites devem ser estabelecidos com clareza. E a pergunta que eu faço é essa: como você tem estabelecido os limites na sua família? Como você tem comunicado aos seus filhos os limites que você considera que vai proporcionar para eles uma vida de harmonia em família? Como você tem mantido os relacionamentos na sua casa? Os relacionamentos com os seus pais, o relacionamento com o seu cônjuge tem sido um relacionamento saudável, harmonioso? Os limites que você tem estabelecido na sua família têm sido cumpridos? Você tem se preocupado em fazer com que a sua família receba limites que possam proporcionar para eles um crescimento saudável, harmonioso, feliz? Pense nisso. Veja se realmente os limites estão sendo cumpridos e faça com que isso se torne uma realidade na vida da sua família. Primeiro destaque do autor da nossa lição da Escola Bíblica Dominical é refletindo sobre limites. O autor destaca que a urgência na formação dos limites está em razão de um fenômeno que se dá numa geração com dificuldades de lidar com eles. Os nossos jovens, os nossos adolescentes de hoje não querem obedecer limites. E isso pode fazer com que a vida deles seja uma vida descontrolada, uma vida de tristeza, uma vida de depressão, uma vida de infelicidade. Estabeleça limites para os seus filhos e faça com que esses limites possam ser cumpridos para a felicidade deles. Pense sobre isso. No passado, o limite era imposto e os pais eram figuras punitivas diante dos seus filhos. E esse comportamento gerou filhos com desejo de fazer exatamente o contrário. No meu tempo, a minha criação foi feita com limites rigorosos. Havia horário para eu chegar em casa. Eu tinha que chegar em casa no máximo às 11 horas. Hoje, jovens e adolescentes querem sair à meia-noite para voltar no outro dia. E isso traz infelicidade para as crianças, porque não é assim que a criança consegue uma felicidade genuína. Ela deve cumprir os limites estabelecidos pelos pais. E Sam Tiba, em seu livro Disciplina, Limites na Medida Certa, afirma: esses pais tornaram-se antirrepressivos com dificuldades para impor limites aos filhos. Quando as crianças passam da conta, o medo de reprimir é tanto que os pais simplesmente as deixam fazer o que querem. Não podemos deixar nossos filhos fazerem o que querem. Nossos filhos não podem ter liberdade. A liberdade tem que ser condicionada à responsabilidade. E a liberdade é que vai fazer com que os nossos filhos cresçam de maneira saudável. Esse é um desafio para mim e para você. Pense nisso. Estabeleça limites e faça com que esses limites possam ser cumpridos debaixo da orientação do nosso Pai Celestial. E este medo pode ser traduzido: não devo dizer não,
Caso contrário, vou me sentir um pai autoritário, vou me sentir um pai distante, assumindo um odioso comportamento do pai que eu mesmo tive. É o que o autor disse no seu livro. Ninguém pode dizer que é feliz fazendo sempre o que quiser e o que mais gosta. Quero repetir. Ninguém pode dizer que é feliz fazendo sempre o que quiser e o que mais gosta. Em todas as áreas da nossa vida nós temos limites. Se vamos para a escola, temos limites estabelecidos pela escola. Temos limites estabelecidos pelos nossos professores. Nós temos que obedecer regras. No trabalho, temos que obedecer regras. Na harmonia familiar, muito mais importante, desde criança, que sejam estabelecidas regras claras para a felicidade dos nossos filhos. O apóstolo Paulo já advertia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A construção de limites deve iniciar na nossa casa. A construção de limites deve iniciar no nosso lar. A construção de limites deve iniciar na convivência com os nossos filhos, com os nossos queridos, para que eles possam entender que a vida, as relações com as pessoas, ela é feita de limites. É no ambiente familiar, através de uma interação saudável com os pais, com os irmãos, com os avós, com os primos, com os tios, que se cria um ambiente favorável para a construção de limites. Quando uma criança aprende e obedece limites estabelecidos pelos seus pais, dentro de casa, desde os seus primeiros anos, ela estará então preparada para o convívio social. Meu querido pai, mãe, nunca esqueça disso. Limites estabelecidos e obedecidos pelos filhos vão fazer com que nossos filhos cresçam preparados para o convívio social. Desta forma, ela vai entender a importância de respeitar o próximo, de respeitar as diferenças, de observar as regras estabelecidas, compreendendo que a vida ocorre em comunidade e não em isolamento. É por isso que Salomão, em Provérbios 22:6, destaca com muita propriedade: ensine a criança no caminho em que deve andar. Ensine a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer, ela jamais se desvie destes caminhos. Há um caminho seguro quando se estabelece limites sobre os horários do sono, sobre a hora de comer, sobre o uso adequado de redes sociais. É preciso estabelecer limites, e é preciso que exija que esses limites sejam obedecidos com sabedoria, com paciência, com amor. Para uma perfeita harmonia familiar, é necessário criar regras. Para uma perfeita harmonia familiar, é necessário estabelecer limites. Para uma harmonia familiar, é necessário respeitar uns aos outros, é necessário ser respeitado. Os integrantes devem obedecer essas regras, e elas devem ser construídas em concordância, comunicadas a todos em amor. Você tem estabelecido regras na sua família? Você tem estabelecido critérios para que a sua família possa viver em harmonia? Esses critérios estabelecidos têm sido de fato levados a sério? Você tem cobrado isso e conversado isso com seus filhos, com a sua família, naqueles horários importantes? Você está na mesa em comunhão com aqueles que você mais ama? Como você tem estabelecido essas regras? Quais os critérios que você tem usado? Esse é um desafio no tempo em que estamos vivendo. O segundo ponto que o autor destaca é construindo limites. A Bíblia já enfatiza lá no início da criação, em Gênesis 3:3, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, não tocareis nele,
para que não morra. Deus, com essa apresentação deste limite, quis que Adão e Eva fossem responsáveis por suas escolhas, demonstrando lealdade, obediência e assumindo as consequências. Essa é uma lição muito importante para mim e para você. Deus quer estabelecer limites para as nossas vidas, porque os limites vão proporcionar verdadeira felicidade para mim e para você, e esses limites devem ser estabelecidos com lealdade, esses limites devem ser estabelecidos com clareza, esses limites devem ser estabelecidos com obediência, e deve-se entender que assumindo esses limites, nós vamos receber todas as bênçãos celestiais. Seriam livres para comer de todo o fruto, de todas as árvores, exceto aquela muito bem definida pelo Criador. Desde o início, Adão e Eva já conheceram limites, e caso vivessem dentro desses limites, estariam seguros, protegidos, mas como já conhecemos a história, foram tentados por Satanás e cederam, e pagaram consequências terríveis, que até hoje, todos nós estamos enfrentando. Deus, ao estabelecer limites claros, deixa explícito que há alguém que orienta, há alguém que rege, há alguém que cuida. Os limites que a palavra de Deus oferece servem exatamente para a nossa proteção. Os limites que a palavra de Deus oferece servem para abençoar as nossas vidas. Por outro lado, a ausência deles favorece o descontrole, o desequilíbrio, a desorientação, favorece uma geração fraca, uma geração desnutrida, uma geração perdida, sem rumo, sem direção, exatamente porque não tem limites. Pais que estabelecem limites aos filhos demonstram amor, pois não querem ver seus filhos feridos, golpeados na trajetória da vida. Eu gosto muito daquela ilustração do jovem que estava soltando um papagaio, e ele estava ali feliz da vida, soltando o seu papagaio, um papagaio lindo, e ele estava ali com a sua manivela, controlando o papagaio, e de repente, ele poderia fazer com que aquele papagaio fosse para a direita, para a esquerda, mas de repente, aquela linha do papagaio estourou, e aquele lindo papagaio, ele foi levado pelo vento, e alcançou as nuvens, perdeu os limites, e caiu apenas com as suas taquaras. A beleza do papagaio foi desfeita pela falta dos limites que foram estabelecidos. Nunca se esqueça disso. Limites estabelecidos contribuem decisivamente para a felicidade da nossa vida. Os limites estabelecidos contribuem para a felicidade da nossa família. Os limites estabelecidos contribuem para um relacionamento saudável no nosso lar. O educador Solano Portela, em seu livro O que estão ensinando aos nossos filhos, afirma que os limites das Escrituras devem ser conhecidos e proclamados aos cristãos. Não podemos mais ignorar a lei moral de Deus, sob pena de enterrarmos a nossa vida, de orientarmos mal os que ensinamos e de fragmentarmos mais a nossa sociedade. Os limites protegem, por isso os pais devem orientar seus filhos dentro de limites. Os limites protegem, os limites nos abençoam, os limites fazem com que a nossa vida seja uma vida saudável, harmoniosa e debaixo da proteção do nosso Pai Celestial. Logicamente que, além de serem claros os limites, suas consequências devem também ser muito bem explicadas. Os limites devem ser muito bem conservados, conversados, em amor,
pois as imposições e as intransigências, muitas vezes sem o amor, afastam os nossos filhos da nossa convivência, impedem que uma construção e uma mutualidade aconteça. De forma prática, os limites apresentados pelos pais aos filhos servem para cuidar deles, servem para protegê-los e não destruí-los ou torná-los infelizes. Não podemos perder esta verdade. Família é lugar de proteção, família é lugar de cuidado, família é lugar de celebração, é lugar de festa, é lugar de alegria. Infelizmente, hoje, nós temos dificuldade nos relacionamentos com as pessoas que nós mais amamos. Nós temos visto desenlaço conjugal, casais que não vivem mais uma harmonia debaixo da proteção de Deus, filhos revoltados, filhos que não querem mais obedecer seus pais, querem viver uma vida sem limites, uma vida de independência total, querem ser sustentados pelos pais, mas não querem obedecer os seus pais. E isso é muito triste. E é um desafio para cada um de nós, num tempo tão difícil que vivemos, de tantas lutas e dificuldades nos nossos relacionamentos. Você consegue perceber a bênção que é de estabelecer limites na sua família? Você consegue entender que os limites trazem proteção para a sua família? Nos limites, você pode fazer com que a sua família, o seu relacionamento com a família, possam ser ricamente abençoados. Um outro destaque da lição é transpondo limites. Ao mesmo tempo em que os limites na educação são importantes, ao mesmo tempo que os limites na educação são decisivos, acontece também de que a religiosidade fria, o radicalismo religioso são limitadores. Religiosidade fria, os radicalismos religiosos, eles são perigosos. As muitas regras fundamentalistas podem se tornar um grande peso. Gerar um indivíduo responsável, equilibrado e pronto para os desafios da vida é o alvo. E Cristo, com a sua graça, nos ensina a vencer limitações e superar limites interiores. Jesus Cristo superou os limites de uma cultura fria. Jesus Cristo superou limites de uma cultura religiosa e em alguns momentos pontuais, de regras, de limites pesados, apenas voltados para um cumprimento de uma religiosidade. Por exemplo, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele superou o limite da lei, colocando amor na lei. Quando ofereceu uma nova oportunidade à mulher adúltera, sem se tornar alguém antiético, ele ensinou que a lei do amor deveria ser a regra da sociedade. Jesus foi um exemplo maior de vencer uma religiosidade fria, sem exemplo e sem amor. Os limites devem ser estabelecidos debaixo da graça do nosso Pai Celestial. Jesus Cristo rompeu limites culturais, sociais, e ensinou que os seus discípulos deveriam ir além do legalismo vazio, legalismo frio, legalismo que não tinha a parte mais importante, que é o amor. João 14:12 diz assim: em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Um exemplo importante, decisivo para a compreensão disso está lá em Mateus 18, 21 e 22, diz: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando Pedro questionou a Cristo, deveria perdoar seu irmão 7 vezes? Jesus disse que o perdão deveria ser concedido
não apenas 7, mas 70 vezes 7. Isso nos faz pensar e refletir que o resultado da matemática de Cristo é muito mais ampla do que nós pensamos. Pedro propôs um número apenas, Cristo acrescentou mais um para multiplicá-lo. As regras criadas podem, em determinado momento familiar, serem reavaliadas. As regras criadas podem, num determinado momento familiar, serem mudadas e até mesmo aprimoradas com a participação de todos em comum. O importante mesmo é que haja regras, haja limites, mas que haja amor, que haja compreensão, que haja perdão, que haja manifestação da bênção e da graça do nosso Pai Celestial. Você tem construído limites debaixo da manifestação do amor de Deus, respeitando, amando a sua família? Você tem estabelecido limites para que a sua família possa crescer saudável e harmoniosa? Por fim, as nossas considerações finais. É urgente o estabelecimento de limites no lar, e também é urgente que a manifestação da graça e do amor de Deus prevaleça. Os pais devem com zelo, com diligência ensinar seus filhos, trazendo para si autoridade, através de aplicação clara de regras, de convivência, de limites claros quanto aos horários, quanto ao que fazer, criando uma agenda, criando uma rotina saudável, enfim, eles devem construir isso em conjunto, com diálogo, de forma gradual, observando uma forma contínua, desde a infância, para que as crianças sintam que estão sendo protegidas, para que os nossos filhos sintam que estão sendo amados, e nós não podemos abrir mão de limites que venham prejudicar os nossos filhos no futuro. Há grande benefício individual e coletivo quando esses limites, essas regras são colocadas em prática, pois isso promove segurança, promove equilíbrio, promove um crescimento saudável. Contudo, muita intransigência é perigoso, mas mesmo diante de mudanças na sociedade, o lar cristão é aquele que deve preservar os valores ensinados na palavra de Deus, criando os nossos filhos debaixo dos limites, refletindo no nosso lar o cuidado de Deus pela família, tendo como foco o grande exemplo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense, quantas bênçãos você pode proporcionar para a sua família, estabelecendo limites, estabelecendo regras de acordo com a orientação da palavra de Deus. Ame a sua família, ame o seu cônjuge, ame os seus filhos, demonstre amor nas suas ações e que as suas palavras possam ser traduzidas em prática. Você possa ensinar seus filhos e possa viver aquilo que você está ensinando. Isso fará toda a diferença para que a sua família seja uma família saudável, para que a sua família seja uma família próspera, para que a sua família seja uma família feliz e cresça harmoniosamente debaixo da proteção do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, e que você possa mais uma vez hoje sintonizar às 19 horas no YouTube, no Facebook, Igreja Batista da Esplanada, para que você possa ouvir mais uma mensagem da palavra de Deus através do pastor Sebastião Assênio da Silva. Adore ao Senhor, louve ao Senhor aí com a nossa equipe de louvor da nossa igreja. Ótima semana debaixo da proteção do nosso Pai Celestial. Salvador, aleluia.
viver com a